Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Tabita Magalhães, sou psicóloga clínica de crianças e adolescentes e hoje, nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho sobre o impacto do divórcio na vida das crianças e também dar algumas orientações para os pais diminuírem os impactos negativos. Bom, primeiramente, é importante que a gente entenda que o divórcio é algo muito comum. Então, não é muito raro a gente ver casais que se separam. E os casais se separam por diversos motivos. E a separação, além de impactar na vida desse ex-casal, também impacta na vida dos filhos deles, tá? E eu costumo falar para os pais que eu atendo que o divórcio, ele não causa necessariamente impactos negativos, mas é a forma como esse divórcio acontece. Então a gente precisa compreender como era a relação dessa família antes do divórcio, como os pais se relacionavam entre si ou como eles se relacionavam com a criança, como aconteceu o divórcio e também quais foram as mudanças após o divórcio, porque a vida muda, né? Muda tudo, na verdade. E falando em mudanças, eu também queria trazer algumas mudanças que geralmente acontecem e que trazem impactos na vida da criança, mudanças ocasionadas pelo divórcio, tá? A primeira mudança é a falta de um genitor, né? Então, a criança, ela tem lá os seus genitores em casa e um deles vai embora de repente. E aí você pensa, né? Como que fica a criança? Porque geralmente ela tinha mais contato com esse genitor, né? Ela via diariamente, brincava diariamente. E depois do divórcio ela vê uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, sim, pode trazer um impacto negativo para a vida da criança, essa mudança. A segunda mudança que pode ocorrer é a questão financeira, né? Então, talvez esses genitores, eles contribuíam mutuamente pela casa e pode acontecer de que a falta de um resulte numa dificuldade financeira mesmo, de uma mudança de padrão de vida. A terceira mudança que eu gostaria de comentar é uma mudança concreta. A criança ela pode mudar de casa, mudar de bairro, mudar de escola. E isso não é bem um problema, mas claro que a criança precisa se adaptar a essa nova realidade. A gente não sabe como a criança vai enfrentar esse novo contexto, né? Esses novos acontecimentos. E por fim, uma mudança que geralmente acontece é a chegada de novos membros para essa casa. Ou seja, os genitores, né, podem conhecer outros parceiros, e esses parceiros podem ter filhos, enfim, uma nova adaptação também para a criança, tá? E aí, a partir disso tudo que eu falei, como que as crianças se sentem, né, depois do divórcio? Como que elas reagem? Gente, é o que eu tinha falado anteriormente. Como a gente não sabe como foi essa dinâmica familiar, como não sabe como foi esse divórcio, as crianças podem reagir de diversas maneiras. Então, a gente pode ver criança que fica triste, que fica agressiva, que fica angustiada. Pode ter criança que sente alívio. Alívio, tá? Sim, alívio, porque tem relações familiares que são baseadas na violência. Então, quando sai um genitor, por exemplo, mais violento, a criança se sente um pouco aliviada. Então, sim, tudo pode acontecer. Vai depender muito, como eu falei, não é do divórcio, mas é como esse divórcio acontece. Enfim, são inúmeros sentimentos e sim, a criança pode ter comportamentos inadequados, a criança pode se sentir triste, pode ficar agressiva. E agora, a pergunta é, como que eu faço para diminuir esses impactos negativos do divórcio na vida do meu filho? A primeira orientação é, sempre deixe um tempo para estar junto com a criança, um tempo disponível para estar junto com a criança. Por que é importante dizer isso? Porque no divórcio, os pais precisam adaptar a sua vida, né? Porque é uma nova rotina, uma nova realidade. E nessa adaptação, os pais podem esquecer de deixar um tempo ali com a criança. Que tempo, tá? O tempo de brincar, o tempo de estar junto, o tempo de conversar, o tempo de ouvir o que a criança sente e pensa sobre aquele novo acontecimento, porque essa criança pode estar em sofrimento. E quem vai acolher? Os pais. Os pais precisam acolher esses sentimentos da criança. A segunda orientação que eu dou é sempre encorajar o relacionamento da criança com outro genitor. Então, é sempre deixar claro que quando a criança sentir saudade do outro genitor, ela pode mandar mensagem, ela pode ligar, ela pode fazer um desenho. É deixar claro que o outro genitor ainda é responsável por essa criança, porque os pais se separaram, mas os pais não deixam de ser pais. A criança precisa ter ciência disso, precisa ter saber na ponta da língua isso, né?
Outra orientação que eu tenho para dar para vocês é que vocês nunca evitem, assim, todas as hipóteses, brigar na frente da criança, sabe? Se você precisa discutir sobre alguma questão, reclamar, falar sobre guarda, não fale isso na frente do seu filho. Separe um outro momento onde você esteja só com outro genitor, porque o seu filho não precisa ouvir essas questões que não cabem a ele, tá? E por último, mas não menos importante, se você observar que seu filho está mudando de comportamento, assim, drasticamente, o desempenho escolar dele tá diferente, ele tá muito angustiado, tá muito triste, ou ele está muito agressivo, e você não está mais conseguindo entender e até modificar esse comportamento do seu filho, procure uma ajuda psicológica, porque provavelmente ele está sofrendo bastante, ele não está conseguindo lidar sozinho, e aí vai precisar de um profissional qualificado para ajudá-lo a passar por essa nova situação, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra mim, colocar no comentário, na verdade, né? E é isso. Até logo. Beijos. Tchau, tchau.